impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu, me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor. Morto em meus delitos e pecados caminhando, outrora nas trevas segundo o curso desse mundo, eu era inimigo de Deus, rebelde, seguidor de minhas próprias inclinações, detinha a verdade pela injustiça condenado, alvo da ira de Deus, mas Deus me serviu em misericórdia, me fez alvo do seu amor. E eu que era estranho e distante, separado da vida de Deus, é pela graça, que sois salvos, exceto que isso não vem de vós. É bondade de Deus, favor consentido aos seus eleitos. É graça irresistível. É Deus que sendo rico em misericórdia nos fez alvo do seu amor. É Deus que Jesus Cristo nos adota, em Jesus somos salvos. Mais uma vez, é pela graça. É pela graça que sois salvos, exceto que isso não vem de vós. É bondade de Deus, favor concedido aos seus eleitos. É graça irresistível. É Deus que sendo rico em misericórdia nos fez alvo do seu amor. É Deus que em Jesus Cristo, é Deus que em Jesus Cristo nos adota. Em Jesus somos salvos, salvos. Pela graça, só pela graça. É pela graça, oh, é pela graça de Jesus. Vamos orar. Pai, o que somos nós senão aquilo que nos resume em Ti? E é o seu favor, sua graça sobre cada um de nós. Sua graça nos basta, porque ela é melhor do que a vida. E ela embeleza a vida e faz a gente celebrar esse tremendo dom de Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações devotados ao Senhor.
querendo cultuar a Ti, e fazer isso em espírito e em verdade. Coloca as nossas emoções, as nossas afeições no lugar certo. Dá para a gente um coração conveniente. E prepara, ó Deus, a terra do nosso coração para ouvir a Tua palavra. A verdade eterna de Deus que transforma as mentes e os corações e produz mudanças, ó Deus, para a Sua glória. Faz isso com a Sua igreja, porque essa é a Sua noiva que o Senhor prepara para Ti mesmo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Nós iremos ler o primeiro capítulo, dos versículos de 1 a 8, o início dessa carta. Estou fazendo uma série de estudos em cima da carta de Paulo aos Colossenses e pretendo aí nas minhas próximas pregações continuar a pregarmos nessa carta. Colossenses, capítulo 1, de 1 a 8. Acompanhe a leitura que eu farei deste texto, deste versículo, dessa porção da palavra de Deus. Diz assim a santa palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colosso, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Dando-nos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque a Tua palavra foi lida. Muito obrigado porque o Senhor irá me usar como instrumento teu, eu, homem pecador, mas capacitado por Ti, Senhor, para que os nossos corações sejam atingidos pelo Senhor, para que o Teu Evangelho inunde nosso coração no dia de hoje. Abre os nossos corações, nos centralize a nossa mente, o nosso coração no Senhor agora, naquilo que o Senhor quer para nós no dia de hoje. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, olhando para a nossa época atual, e essa situação que nós temos vivido, além da pandemia, além de todos esses problemas que estamos tendo aí, não somente na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo, nós vemos que o Evangelho de Cristo está sendo apresentado de maneira não verdadeira, de uma maneira que não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós vemos muitas igrejas vendendo um evangelho que está focado nas realizações ou nas conquistas da nossa vida terrena. Como cristãos ou como filhos do dono do mundo, nós não devemos passar por dificuldades. Nós não devemos passar por adversidades. Nós vemos que vivemos um evangelho consumista, onde a pessoa vai vir para a igreja e quer receber só as bênçãos de Deus, não quer ter problema nenhum, quer sair daqui com a vida certa. Porque se você tiver alguma dificuldade, algo está de errado na sua vida. São feijões vendidos para curar a Covid-19, são vassouras vendidas para varrer o pecado da sua casa, ou até uma religiosidade, onde a pessoa aqui dentro das paredes da igreja é uma,
Quando está reunido com os irmãos é uma pessoa, mas quando está com sua família, em seu local de trabalho, no seu dia a dia, não é nem um mínimo reflexo do que ele é aqui. São palavras torpes que saem de sua boca, são atitudes de pessoas que não são verdadeiras cristãs. E é por causa de atitudes como essas que cristãos começam a dar ouvidos para uma falsa sabedoria, que é a sabedoria vinda do mundo, que não é a sabedoria verdadeira, que é a sabedoria de Deus. E essa falsa sabedoria mundana acaba influenciando a vida dos irmãos, de nossa igreja, daqueles cristãos, que já não olham mais para o pecado como algo ruim, ou como algo que tem que nos levar a refletir, ou como algo que atinge o nosso coração, que nos entristece. A imoralidade já não é mais vista como algo ruim. As mulheres hoje são vistas como objetos. Nós vemos aí o aumento do feminicídio, estupros, crianças sendo abusadas. E muitas vezes isso não é algo reprovado aí no mundo. A pornografia tem adentrado na casa de muitos de nós, tomado conta do coração de nossos irmãos. Mas como no mundo isso não é proibido, isso muitas vezes não choca o nosso coração. E nós vemos aí muitos cristãos que estão afundados na pornografia. Mas para o mundo isso é normal. E nós estamos deixando de pregar o verdadeiro evangelho por causa disso. Nós vivemos em uma época de pandemia, onde no início nós víamos uma sensibilidade gigantesca, uma sensibilidade enorme. Hoje nós vemos que os números passam a ser números. Vemos muitos que nem se chocam com esses acontecimentos que tiveram lá em Manaus. Muitos que politizaram essa pandemia, politizaram a vacina. E muitos de nós temos levantado bandeiras partidárias, ideológicas, defendendo políticos, defendendo visões e esquecendo da bandeira que nós devemos levantar, que é a bandeira de Cristo. Meus irmãos, isso eu não vou deixar de repetir. Nós temos que levantar a bandeira correta. Nós não estamos aqui para defender políticos, para defender ideologias, mas estamos aqui para proclamar o nome de Cristo. E neste epílogo, neste início dessa carta, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, e aqui nós vemos que ele nos mostra alguns aspectos do que é o Evangelho. Alguns aspectos que ele traz encorajando a igreja de Colossos a continuarem buscando o caminho do Senhor. E é nesse tema que eu quero trabalhar hoje. Os aspectos do verdadeiro evangelho para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. O que ele produz e o que ele gera em nós. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela é uma das conhecidas cartas da prisão. Paulo escreveu em torno de 60 a 61, quando ele estava preso em Roma. Essa carta há um paralelismo com a carta aos Efésios e também com a carta a Filemon. Elas têm uma similaridade em algumas coisas, porque é muito provável que Paulo escreveu elas juntas e enviou à igreja de Éfeso, que fica a 160 quilômetros de Colossos, e também enviou uma carta a Filemon, que morava na cidade de Colossos. E entregou nas mãos de Tíquico, que era um dos amigos e ajudantes de Paulo, que levou essa carta junto com Onésimo, o escravo de Filemon, que voltaria para sua casa. Nessa época que Paulo escreveu, ele não conhecia a igreja de Colossos, porque a igreja não foi fundada por ele. Ele não esteve na igreja de Colossos até ali. Muito provável ele não chegou a ir à igreja de Colossos. Essa igreja foi fundada por Epáfras, que foi um homem que ouviu de Cristo por Paulo em Efésios.
E o seu coração se encheu do amor de Cristo, que ele veio até a sua cidade pregar o Evangelho, fundou uma igreja ali, e muito provável que fundou uma igreja nas cidades que estão ao lado, que era Laodiceia e Herápolis. Cidades muito próximas, a qual Epáfras era responsável e fundador dessas igrejas. A cidade de Colossos, antes de Cristo, era uma junção comercial. Toda comercial terrestre passava por Colossos. Mas já na época de Paulo, essa cidade já estava num declínio disso. Ela já estava sendo rebaixada, pois as cidades ao seu lado estavam crescendo e ela não. Este vale onde ficava a cidade de Colossos, de Laodiceia e Herápolis, chamava-se Vale do Rio Lico. E era um vale onde havia muitos terremotos. E houve um grande terremoto ao qual deixou essas 3 cidades em ruínas. E hoje essas cidades são situadas numa parte da Turquia, ao mesmo que Efésios também é. Nessa época, na época que a cidade era uma cidade promissora, muitos judeus foram até lá para trabalhar no comércio, para viverem daquele comércio. E por isso eles acabaram buscando e vivendo naquela cidade que era uma cidade pagã, uma cidade que idolatrava os deuses e as divindades romanas. E foi a partir daí que a igreja cresceu em Colossos. Com judaizantes, com judeus que se converteram a Cristo e com os gentios que se converteram ao Senhor Jesus. E a maioria dos membros dessa igreja provavelmente eram de gentios, de procedência gentílica. E com isso, a maioria dos membros já tiveram contato com as crenças pagãs e lutavam contra aqueles pensamentos que eles já tinham, os pensamentos pagãos. E a sociedade de Colossos invadiam o coração e tentavam fazer com que esses homens deixassem Cristo de lado e voltassem àquelas atitudes, a adorarem aqueles deuses falsos, a voltar aos seus hábitos antigos. Eles eram pressionados pela cultura de Colossos. E ao mesmo tempo, esses gentios eram pressionados pelos judaizantes, que se converteram a Cristo, mas achavam que a lei mosaica tinha que continuar. Então a igreja estava vivendo um turbilhão. A igreja estava tendo 2 elementos culturais que estavam afetando ela, que era o legalismo judaico e o misticismo pagão. A igreja estava passando por uma dificuldade. E no início dessa carta, Paulo traz à igreja de Colossos alguns aspectos para encorajar, incentivar que a igreja continue buscando os caminhos de Jesus Cristo. Para lutar contra as filosofias mundanas, ao misticismo pagão que estava querendo invadir a igreja e o legalismo dos judaizantes, que buscavam separá-los, distanciá-los do verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. E aqui Paulo nos apresenta alguns aspectos do verdadeiro evangelho. Nós já vemos nos 2 primeiros versículos a saudação, que é uma das grandes marcas de Paulo em todas as suas cartas. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz para vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Aqui vemos Paulo, ele se apresentando e colocando a sua autoridade de apóstolo, dizendo quem ele era, dizendo a autoridade que ele tinha. E ele apresenta aqui a Timóteo, que muito provável foi o amanuense dessa carta, aquele que escreveu a carta para Paulo, porque Paulo estava preso. E Timóteo aqui, muito provável, também Paulo queria que todos o conhecessem, porque ele era responsável pela igreja de Éfeso. E ele era um dos grandes nomes dos seguidores de Paulo naquela época. E no segundo versículo nós vemos que Paulo demonstra que a carta é um incentivo para aqueles de Colossos que eram santos, separados por Deus,
através de Cristo, ao qual eles devem permanecer fiéis. E aqui Paulo ele já vem mostrando da parte de quem que ele escreve, que ele escreve da parte de Deus, do Yahvé, do grande Deus que é o Deus de todas as coisas, que é o Deus maior do que todos os outros deuses. O Deus criador de tudo. Então Paulo já vem mostrando qual que é o Deus que ele seguia, que era o verdadeiro Deus, o Deus Pai, Pai de Jesus Cristo, aquele que se entregou numa cruz por eles, que era o Deus dos deuses. E igualmente no versículo 3, que diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Mais uma vez ele usa o nome de Deus para enfatizar o Deus que ele serve, o verdadeiro Deus. E aqui nós vemos já dois aspectos que Paulo nos mostra do verdadeiro Evangelho. Que o verdadeiro Evangelho nos faz ser gratos a Deus e a orarmos uns pelos outros. O verdadeiro Evangelho nos apresenta que nós somos gratos a Deus pelos nossos irmãos. E que buscamos ser homens e mulheres de oração. Aqui Paulo ele expressa o seu amor pelos irmãos de Colossos, dando graças a Deus, mostrando assim a sua gratidão a Deus pela bênção de ter os irmãos de Colossos como seus irmãos. E Paulo, ele diz que ele orava pela vida daqueles irmãos. A gente não vê que Paulo fala, eu orei por vocês. Nós oramos. Esse sentido que Paulo nos dá é que ele ora diariamente. Ele está sempre orando pela vida dos irmãos de Colossos. Paulo nos mostra que ele é grato a Deus, e assim ele nos mostra que o Evangelho de Cristo nos leva a sermos gratos pelos nossos irmãos e a orarmos uns pelos outros, independentemente do problema que estamos vivendo, independentemente da situação que os nossos irmãos estão vivendo, nós dedicamos um momento de gratidão e de oração pela vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, como nós temos vivido e agido perante a tudo isso na minha e na sua vida? Será que nós somos gratos por termos uns aos outros? Será que nós temos dedicado tempo um para o outro? Será que nós temos demonstrado gratidão aos nossos irmãos orando um pelos outros? Ou será que nós somente quando vemos um pedido de oração, colocamos o emoticon de mãozinha e pronto, acabou, já está orado? Não, meus irmãos, se você coloca só a mãozinha e você não se coloca diante do Senhor levando aquele pedido, de nada acontece, nada importa. Você deve colocar-se diante do Senhor e orar pela vida do seu irmão. Orar um pelos outros. Orar um pelos outros. Charles Spurgeon, um dos grandes teólogos, em um dos seus devocionários, ele diz que o necessário não é o tamanho da oração, mas a força nela. Pois se nossas orações tivessem menos caudas de pavão e orgulho, e muito mais asas, seriam bem melhores. O que ele quis dizer, se as nossas orações estão voltadas para o céu, voltadas para o Senhor, ela seria bem melhor. Meus irmãos, Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe quando nós oramos de verdade. Ele sabe quando as nossas orações são diretamente para atingir o coração dele. Ele sabe quando nós oramos de maneira orgulhosa, querendo mostrar alguma coisa para alguém, ou até mesmo querendo enganar o próprio Deus. Nossas orações devem ser orações humildes e de entrega, meus irmãos. E nós devemos orar uns pelos outros. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida para orar pelo seu irmão? Pelo seu próximo? Pelos enfermos? Pela luta contra essa pandemia? Por gratidão, porque a vacina foi liberada e para que essa vacina chegue até nós? Por Manaus, pelo estado do Amazonas, pelo estado de São Paulo, pela nossa cidade, que cada dia mais está aumentando o número de mortes, pela recuperação das pessoas, pela vida daqueles que estão enlutados pela perda de um ente querido. Meus irmãos, o Evangelho nos apresenta, quando nós somos atingidos por Cristo,
que nós somos gratos e oramos uns pelos outros. No versículo 4 nós encontramos mais 2 aspectos. Diz assim a palavra de Deus: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O Evangelho traz mais 2 aspectos aqui: a fé em Cristo e o amor pelos outros, pelos irmãos. Aqui Paulo dá graças a Deus porque os irmãos de Colossos estão firmando a sua fé em Cristo, confiando as suas vidas a Cristo. E isso mostra que eles sabiam que Jesus era o único e suficiente Salvador da vida deles. E eles confiavam nisso. E por isso demonstravam o amor um pelos outros. Tanto que por esse amor Epáfras saiu da cidade de Colossos para chegar até Paulo e pedir a ajuda de Paulo para solucionar aquele problema que estava acontecendo na igreja. Para que Paulo levasse uma palavra para a igreja que necessitava de ajuda. E no versículo 5 que diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Nós vemos mais 2 aspectos no versículo 5, que é a esperança em Cristo e a pregação do Evangelho. Paulo exalta que a igreja de Colossos tinha sua esperança depositada no futuro, que é o céu, que é a vida eterna. E isso só aconteceu porque eles ouviram o verdadeiro Evangelho. E por isso, além da esperança da vida eterna, o Evangelho que tem sido pregado, que atingiu o coração deles como filhos de Deus, deve ser pregado e falado para os outros que necessitam ouvir. Em 1 Coríntios 13, no fim deste capítulo, nós vemos que Paulo nos fala que a fé, a esperança e o amor devem permanecer nas nossas vidas. E esses são aspectos produzidos pelo Evangelho. São dons de Deus para nossas vidas. Mas será que eu e você temos confiado nas nossas vidas em Cristo? Será que a nossa fé está firmada verdadeiramente em Jesus Cristo? Ou a nossa fé está firmada em nossas ações, em nossa mente, em nosso coração, naquilo que a gente quer? Ou a gente acha que a gente consegue as coisas por nós mesmos? Confiamos na nossa força, confiamos nos outros, confiamos nos políticos, confiamos na pessoa que está ao nosso lado e nos esquecemos que a nossa fé está no Senhor. Não é a fé que costuma falhar, porque a fé em Cristo não falha. Não falha. Quem falha sou eu e você. Sou eu e você. A nossa fé deve estar firmada em Cristo. Nós vivemos numa época onde o egocentrismo, o eu, tem tomado o coração das pessoas. Tem tomado a centralidade que deve ser de Cristo na minha e na sua vida. E com isso a vontade de Deus tem sido deixada de lado. E as pessoas não têm amado o seu próximo, amado o seu irmão, porque o eu tem tomado conta da jogada. O que eu quero é me proteger do mal. Se o outro não está se protegendo, azar o dele. Azar o dele. Não, meus irmãos, nós temos que entregar as nossas vidas uns pelos outros. Amarmos uns aos outros. Isso é um dos grandes mandamentos nos deixados nas Escrituras, na palavra de Deus. E que o próprio Jesus Cristo enfatizou isso em nossa vida. E a fé em Cristo, esse amor é o que nos dá a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Porque esse aqui não é o nosso lugar. A esperança que Jesus Cristo vai voltar para nos levar para o nosso verdadeiro lar. E isso é algo que tem que brilhar o meu olho, o seu olho, fazer com que os nossos corações fiquem ansiosos quando nós lemos o capítulo 21 de Apocalipse, onde nos é dito que existe um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, onde a alegria será eterna. Isso tem que comover o meu e o seu coração. E é essa esperança que nós temos que ter, que a volta de Jesus Cristo vai nos levar para o nosso verdadeiro lar. Nós somos forasteiros, meus irmãos, aqui.
Mas muitos de nós têm se acomodado com essa vida. Tem achado que a vida é aqui. Eu tenho que fazer de tudo para viver bem aqui, se esquecendo que este não é o nosso verdadeiro lar. E todos esses sentimentos, a fé, o amor e a esperança, devem nos levar a querer pregar o Evangelho. Meus irmãos, essas coisas nós não temos que guardar para nós. Porque se nós amamos o próximo, nós queremos que o Evangelho atinja o coração das pessoas. E para o Evangelho atingir, ele tem que ser proclamado, ele tem que ser pregado por mim e por você, que estamos aqui nessa noite. Nós temos que proclamar o Evangelho. Esse também é um dos aspectos do Evangelho, porque o Evangelho invade os nossos corações e faz com que nós queremos que os outros também conheçam e tenham esse sentimento de ter o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, nós temos que querer que os outros sintam o que Deus é por nós, para que Deus seja por eles. Nós temos que demonstrar que nós confiamos em Cristo e não nos acomodarmos com essa vida, com este mundo. No versículo 6, nós vemos um outro aspecto que diz assim a palavra do Senhor, que chegou até vós, como também em todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Esse próximo aspecto que nos é apresentado é que o verdadeiro Evangelho produz frutos dignos. E se nós entendemos aquilo que ouvimos acerca do Evangelho e pregamos por todo lugar que passamos e vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo, os frutos virão. Meus irmãos, não tem como. Os frutos virão para a glória e honra de Deus. Se você tem vivido uma vida verdadeira, centrada no Evangelho, você vai impactar o coração das pessoas que estão ao seu redor. E elas vão querer é isso que você tem. Eles vão querer ser felizes como você é. Mesmo em meio a dificuldades e adversidades, ele vai ver que você age diferente. E ele vai querer ser assim. E os frutos aparecerão. O Evangelho tem que ser verdade na sua vida e na minha vida, para que nós possamos produzir frutos. Será que as pessoas querem seguir a Cristo olhando para mim e para você? Ou será que as pessoas querem viver longe da igreja porque Ele olha para mim e para você? Nós devemos atingir as pessoas com o Evangelho de Cristo, para que frutos sejam produzidos. E aqui nos 2 últimos versículos nós vemos um último aspecto. Diz assim a palavra do Senhor: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, nós vemos aqui que se você é grato pelo próximo, se você ora pelo próximo, se a sua fé está em Cristo, se você ama o próximo, se você tem esperança da volta de Cristo, da vida eterna, se você proclama o Evangelho, esse Evangelho que produz frutos, por causa da graça de Deus, você deve instruir e ensinar as pessoas ao seu redor acerca do Evangelho. Assim como Epáfras, quando ouviu de Paulo, ele veio para a sua cidade e ensinou, e instruiu aqueles homens e mulheres da cidade de Colossos. E foi além. Epáfras, ele não viajou o mundo, ele pregou na sua cidade e nas cidades ao redor. Ele fez diferença onde ele estava e ele instruiu os irmãos. Ele buscou ensiná-los como é viver a Cristo. E muito provável que esses aspectos que Paulo traz aqui eram aspectos que eram vivenciados pelos irmãos de Colossos na vida de Epáfras. Epáfras seguia um verdadeiro evangelho. Ele fazia diferença naquela cidade. Mas será que eu e você temos procurado instruir aqueles que estão ao nosso redor? A buscar e aprendermos juntos o que é ser um verdadeiro cristão? Ou a gente só está preparado para apontar o dedo para os irmãos e ver as suas dificuldades, os seus defeitos?
Ou nós temos tempos juntos para aprendermos, para ensinarmos aquilo que é reto e verdadeiro? Porque nós separamos muito tempo de nossas vidas para ensinar as pessoas a fazer outras coisas. Nós ensinamos sobre futebol, sobre pesca, sobre como cozinhar melhor, sobre como fazer coisas que não são coisas que são de um verdadeiro evangelho. Nós queremos ensinar sobre política, porque de política todo mundo entende pouco. Ou ensinar como ganhar dinheiro, gastar melhor o seu dinheiro, mas nós não temos separado o tempo necessário para ensinar uns aos outros sobre como é ser um verdadeiro cristão. Como é viver o verdadeiro evangelho, instruir as pessoas no verdadeiro, a caminharem o verdadeiro e pregarem o verdadeiro evangelho. O evangelho que traz uma vida de gratidão, uma vida de oração, o evangelho que traz a fé em Cristo, o amor, a esperança, o querer proclamar e ensinar ao mundo para que os frutos sejam produzidos. Esses são os aspectos que o evangelho produz nas nossas vidas, que o evangelho deve apresentar na minha vida, na sua vida e nas nossas ações. Nós devemos demonstrar que existe um Deus criador de tudo, um Deus misericordioso, ao qual o homem com o pecado rejeitou a Deus. E Deus se afastou de nós. E Deus sabia que para nos achegarmos diante dele, precisamos de um sacrifício muito além do que a gente pode fazer. Deus se fez homem, enviou seu Filho Jesus Cristo para viver neste mundo e mostrar para a gente que conseguimos viver de maneira santa, reta. Aquele Cordeiro puro, santo, Jesus Cristo, homem sem pecado, se fez pecado por mim e por você. Ele se entregou na nossa cruz, na minha cruz, na sua cruz, derramou o seu sangue. Ele morreu, mas para a glória de Deus, para cumprir as promessas de Deus para nós, ao terceiro dia ele ressuscitou. Caminhou com os discípulos e após a sua ascensão nos deixou o Consolador, o Santo Espírito de Deus, aquele que nos fortalece, aquele que nos regenera. Aquele que nos faz nova criatura e que nos prepara para a volta de Cristo, onde nós seremos levados para o novo céu, para a nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá luto, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, onde a nossa alegria será eterna. Meus irmãos, esse evangelho tem que comover o meu coração, tem que comover o seu coração. Esse evangelho tem que fazer diferença em nossas vidas. Porque se ele não fazer, ele não vai produzir esses frutos, esses aspectos que nós lemos aqui, que Paulo nos apresenta. O evangelho de Cristo tem que ser verdade na minha e na sua vida, para a honra e glória de Deus. E é esse o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, que Deus é o nosso Criador, que nós pelo pecado o rejeitamos, mas Jesus Cristo morreu na cruz, porque eu e você não poderíamos nos achegar mais a Deus sem o sacrifício santo de Deus, através do seu Filho. E assim como o apóstolo Paulo pegou a Epáfras, e Epáfras pegou os colossenses, nós temos que sair e pregar o evangelho às pessoas aí fora. E mostrar esses aspectos que o evangelho traz aqui na carta aos colossenses. Ser gratos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros, confiarmos em Cristo com a fé verdadeira, amarmos uns aos outros, termos a esperança na volta de Cristo para que possamos viver junto dele. E pregarmos o evangelho e instruirmos as pessoas que caminham conosco para que os frutos apareçam, para que a igreja cresça em graça e sabedoria para a honra do nosso Senhor Salvador. Que estes aspectos que Paulo nos apresenta e nos mostra sejam encontrados na minha vida e na sua vida. Que isso seja verdade em nossas vidas. Pois como cristãos, como nova criatura, como regenerados por Cristo, nós temos que buscar uma vida próxima
a esses aspectos. Esses aspectos devem refletir em nossas vidas. Que Deus nos ajude a sermos assim, a sermos como Cristo, para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar mais uma vez para encerrarmos o nosso culto. Que os nossos corações estejam voltados ao Senhor. Abaixe a sua cabeça, volte o seu coração para Deus. Querido Deus, Pai amado, a Tua palavra foi lida, foi pregada. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem derramado Teu amor. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, renova as nossas forças. Senhor, molde as nossas vidas para que o Teu Evangelho seja verdade na minha vida, verdade na vida dos nossos irmãos. Deus, que nós possamos viver um Evangelho verdadeiro. Que esses aspectos que o apóstolo Paulo traz aqui para a igreja de Colossos sejam enxergados na minha vida e na vida dos irmãos. Que possamos ser gratos a Deus, que possamos orar pelos irmãos. Que a nossa fé esteja fixada em Cristo. Que o nosso amor pelos nossos irmãos seja enxergado pelos outros. Meu Deus amado, que possamos viver uma vida verdadeira. Que possamos viver essa vida ao qual é reflexo do verdadeiro cristão. Que possamos ter a esperança que Cristo vai voltar. Para junto dele, junto do Senhor, vivemos aonde é o nosso verdadeiro lar. Nos ajude a pregar esse evangelho, o verdadeiro evangelho. Nos dê força, Senhor, nos dê intrepidez. Enche o nosso coração, Senhor, com o Teu amor, para que possamos ensinar, instruir, proclamar o Teu Evangelho. Para que os Teus filhos possam vir atrás do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos diferentes. Abençoe as nossas vidas. Que essa semana seja uma semana diferente para a vida de cada um de nós. Abençoe a vida de cada irmão. Acompanhe cada um de nós no fim dessa noite. E nos dê uma semana cheia da Tua paz e do Teu amor. E é isso que nós, agradecidos, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos orou, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.